Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia, igreja. Bom dia! E bom dia aos nossos amigos de casa aí. Deus abençoe, que esse seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Irmão Jefferson, o Senhor Deus nos deu um presente grandioso, muito grande para cada um de nós, que foi amanhecer com vida. Amém. Isso é um dos maiores presentes que Deus nos dá. Você que está aí em casa, você se sente feliz porque Deus te deu um presente esta manhã? A oportunidade de você continuar a sua vida, a sua história de vida, para que você possa vencer pelo nome de Jesus. Eu convido você que está em casa aí agora, nesse momento, para que eu e você e as pessoas que estão aqui na congregação, nós possamos ajoelhar e falar com Deus eterno, que você possa sentir a presença de Deus aí na sua casa. Vamos juntos conosco nos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, reunidos para glorificar o Teu santo nome. Quero te pedir, Senhor Deus, nesse momento, por cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Abençoe tremendamente, Pai, enche com Teu poder, Pai de amor. Que eles venham fazer o ano bíblico a eternidade todinha, Senhor Deus. Que eles possam estar em comunhão contigo a cada dia, Senhor Deus. Fortalece com Teu poder, Senhor. Queremos te pedir a Tua presença nesse momento, queremos louvar o Teu santo nome, Senhor. Amém. Que nós de verdade possamos sentir a presença do Deus eterno aqui nesse local, Senhor. Fica conosco, que tudo que é feito aqui seja dedicado somente para o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco agora, em nome do Teu santo Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, louvado seja Deus, porque nós andamos alegres. Essa é a nossa essência de um cristão. E nesse momento eu convido você também, você que está em casa, para que nós possamos louvar o nosso Deus com o hino 391. Queremos dar louvor ao Criador, o Deus eterno. Muito bem, hoje é
iniciamos, né? Nós estamos aí decorando um novo texto, nós já começamos e agora nós vamos citar aqui para o pessoal que está aqui, para você que está em casa. Espero que essa semana, quando você chegar lá de sexta-feira, você está com esse texto gravado na sua cabeça pelo poder do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai te fazer isso, vai te lembrar a cada minuto para que você possa lembrar o texto que está sendo passado no ano bíblico, que é o que nós estamos decorando. Qual é o que nós estamos decorando? 1 Pedro 5:5. Muito bem, nós vamos fazer a contagem para que nós possamos todos juntos, e você aí de casa também, fale junto conosco. Eu tenho certeza que você enche o seu coração a decorar junto. Imagina, daqui uns dias no céu, aí, todos os anjos falam do mesmo texto. Que prazeroso, que grandioso isso, né? Então, irmão Jefferson, conta para nós. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Amém! Louvado seja Deus, Jefferson. E agora nós vamos recapitular aquilo que o Senhor Deus nos ensinou durante a madrugada. Fique junto conosco também, que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Bom dia, queridos! Que bom que o Senhor Deus nos despertou com ânimo, com vigor para mais um dia. E é muito bom quando nós recebemos mais uma chance para viver, e melhor ainda é quando nós escolhemos começar o dia na presença de Deus. E se você está aqui é porque você tomou essa decisão. E você também aí de casa, um bom dia para você. Que bom que mais uma vez Deus tocou no seu coração e você atendeu ao chamado do Espírito Santo e está mais uma vez estudando a palavra de Deus conosco. E eu fico muito feliz. Também quero dar as boas-vindas para aquela pessoa, aquele irmão que porventura esteja pela primeira vez assistindo o culto aqui da Escola de Profetas. Você é muito bem-vindo aqui, que a bênção do Senhor acompanhe você, acompanhe a sua casa, e o assunto de hoje está muito bom. Hoje nós estudamos o livro de Josué, foi isso? Josué, do capítulo 18 até o capítulo 21. Então nós vemos que a trajetória do povo de Israel foi uma trajetória longa, muito longa. Não deveria ter sido tão longa, mas a incredulidade, a desobediência, a dureza do coração, a rebeldia foram fazendo com que os nossos irmãos no passado fossem perdendo, né? Ou na verdade, provocando uma alteração no plano original de Deus. E Deus foi consertando as coisas. E agora, no estudo de hoje, nós vemos que eles já estão tendo a posse da herança, da terra. Eles chegaram em Canaã. E o estudo de hoje vai falar sobre a divisão de Canaã, a divisão. Quem ficaria com cada parte, né? Qual seria a herança para cada tribo de Israel? O capítulo do livro Patriarcas e Profetas que nós estudamos foi o capítulo 48 do Patriarcas e Profetas. E na Bíblia nós estudamos então Josué, mais uma vez falando do capítulo 18 ao capítulo 21. Eu quero convidar a igreja aqui a mais uma vez buscar a presença de Deus em oração. E você também que está aí do outro lado, vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente para esse estudo?
Senhor nosso Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos concedido a vida e a oportunidade de estarmos com a tua palavra aberta mais uma vez. Senhor, queremos a iluminação do teu Santo e bom Espírito, que ele nos dê o discernimento, Senhor, a orientação necessária para que a nossa vida seja conduzida de modo a honrar e glorificar o teu nome. Fale ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, aqui no capítulo 18 de Josué, abra sua Bíblia aí no capítulo 18. Aqui, o capítulo começa falando do centro, o local que foi estabelecido para ali esta arca da aliança, né? Para ser o centro de culto, o centro de adoração ao Deus de Israel, é o nosso Deus. E este lugar era que lugar? Siló. Siló era o centro ali de toda a congregação israelita. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 18 aqui de Josué. Diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Então, Siló significa lugar de paz, lugar de descanso. Foi o local estabelecido, então, para ser o centro da adoração israelita. E, continuando, aqui o livro, ele trouxe que Josué era conhecido em Canaã como o Senhor de Canaã. Eles já tinham conquistado muitos territórios. Nós vimos nos capítulos anteriores, né, as vitórias que o Senhor Deus foi dando ali à nação israelita. E eles foram desocupando os territórios. É verdade que ainda havia muitas cidades, muitos territórios a serem conquistados. E este era o dever de cada tribo. Cada tribo deveria conquistar toda a sua herança. Algumas cidades já estavam conquistadas, mas havia outras que não. Então, cada tribo tinha como obrigação cumprir aquilo que Deus tinha dito, né? Eles deveriam ser obedientes ao Senhor e tomar posse da terra, da herança que Deus tinha dado. Infelizmente, nós vimos no continuar do relato que muitas tribos negligenciaram essa ordem do Senhor. Então, muitos deixaram, se contentaram com aquilo que já tinha sido conquistado e não obedeceram totalmente, não tiveram uma obediência completa àquilo que Deus tinha falado. E isso gerou todo um transtorno. Sempre o fato de terem ficado famílias, né, locais com pagãos, com pessoas que serviam a outros deuses, isso sempre foi um problema para os israelitas. E eles acabaram em muitos momentos da história, nós vamos ver no decorrer, que eles foram se prostituindo, né, com outros deuses, por não terem cumprido isso que Deus tinha falado desde o início, que cada um tinha que conquistar totalmente a sua herança. Nós vimos também que Gade, a tribo de Gade, né, a tribo dos Rubenitas, e a meia tribo de Manassés, eles tinham uma herança antes do Jordão, né? Eles tinham pedido essa terra, este local, e foi concedido a eles. Só que eles deveriam primeiro ajudar os seus irmãos a conquistarem os outros territórios, depois eles tomariam posse da sua herança. E assim aconteceu. Então eles também ficaram ali com a parte deles na herança. E nós vimos aqui, no decorrer do capítulo 19, que cada tribo foi tendo a sua herança. Então nós vimos aí a herança de Simeão, né? A herança de Zebulon, a herança de Azé, a herança de Naftali, de Dan, e foi tendo as divisões. Depois, no capítulo 20, Deus aqui nos apresenta sobre as cidades de refúgio. Então, os levitas, eles não receberam herança. Lembra que nós estudamos
que o Senhor tinha dito que ele era a herança dos levitas. Mas os levitas tinham cidades e os seus irmãos davam para eles cidades dentro da sua herança. Então, cada tribo tinha ali as cidades que eram destinadas aos levitas. Mas os levitas em si não tinham ali uma terra, uma herança para eles. A herança deles era o Senhor. E havia também cidades especiais, que eram as cidades de refúgio. Foi isso que nós estudamos no capítulo 20. E no capítulo 21, nós vemos aí a continuação, né, das divisões. E tem uma parte muito linda aqui ao mostrar a fidelidade de Deus. Aqui no capítulo 21 nós vemos as cidades que os levitas foram herdando, né, para morar. Josué, então, ele faz todo esse processo de divisão, mas Josué ele não divide a herança sozinho. Há ali um grupo, né, de líderes entre as tribos que eles se reúnem para fazer esta divisão. De modo que os levitas eles ficaram com 48 cidades pertencendo a eles. E o que chamou muito a atenção, e eu fiquei assim pensando nessa manhã, no pedido de Caleb. E houve aqui um contraste entre o pedido que Caleb fez, nesse momento de divisão da herança, e o pedido que os efraimitas fizeram. Olha que interessante, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós vamos ler o capítulo 14. Volte um pouquinho aí, vá para Josué, capítulo 14. Olha que coisa linda. Lembra da história de Caleb? Caleb foi um dos 12 espias que foram ali há 40 anos atrás, praticamente, espiar a terra. E eles espiaram. Mas o que acontece? Caleb e Josué foram os únicos que confiaram que era possível, sim, alcançar e herdar aquela terra. Os demais, os outros 10, não acreditaram. E eles tiveram a recompensa de sua fé. Eles acreditaram que não era possível destruir aqueles gigantes, né, tomar posse daquelas cidades. E foi isso mesmo que eles alcançaram o fim de sua fé. Eles plantaram incredulidade e colheram incredulidade. O resultado da incredulidade foi eles terem morrido no deserto. Só que Caleb é diferente. Caleb nos dá um exemplo espetacular. Que velhinho consagrado a Deus. Que fé maravilhosa. Queridos, olha que coisa linda o que Caleb diz aqui. Capítulo 14 de Josué, versículo 12 até o 15. Olha que coisa bonita. Eu quero ler com você a partir do 11. Ele dizendo aqui, vamos ler a partir do 10? Vai ficar melhor para nós entendermos. Diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Eu tinha falado 40 anos atrás, né? Mas aqui eles já passaram mais tempo em Canaã, conquistando locais e terras. Então ele diz aqui, ó. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Olha que incrível isso. Tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins. Anaquins era um povo gigante, era terra de gigante. Eles eram grandes e fortes as cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E o que acontece? E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança.
Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha, querer algo fácil é o que a maioria quer. Você pode prestar atenção. Se a pessoa tiver que escolher entre uma coisa difícil e uma fácil para ter uma recompensa, geralmente as pessoas tendem para aquilo que é mais fácil. Só que com Calebe foi diferente. Ele viu que havia muitas terras já conquistadas, mas Calebe, nessa altura da sua jornada de vida, né, já era um velhinho. Ele ainda queria dar uma prova de honra a Deus. Ele ainda queria testemunhar diante do seu povo que aquele Deus, lá de 45 anos atrás, poderia ter dado para eles a terra. E ele olha e ele fala, sabe aquele monte? Eu quero Hebrom. Porque ele queria não glória para si mesmo. Talvez você pense, nossa, mas que ousado esse Calebe, velhinho para frente. Não, ele confiava em Deus. E ele queria, nesse ponto, mostrar que Deus tinha sim poder para fazer ele alcançar aquela herança, aquela parte da terra. E era a parte muito difícil. Você viu aqui, a Bíblia diz que era uma terra de gigantes. Mas Calebe perseverou em seguir ao Senhor. E o relato nos diz que Calebe herdou toda aquela parte ali de Hebrom. Porque o Senhor era com Calebe e ele alcançou o fim da sua fé. Olha que interessante. Cada um tem o resultado da sua fé. Cada um tem o resultado da sua fé. Se você acredita que Deus não pode fazer por você aquilo que ele já prometeu, você não vai alcançar essa promessa. Por que toda uma geração pereceu no deserto? Porque eles mesmos diziam que não tinha como, que eles iam morrer naquele deserto. Eles alcançaram o resultado da sua fé. Agora, por que Calebe e Josué entraram em Canaã? Porque acreditaram que Deus era assim, capaz e suficientemente poderoso para os fazer herdar a promessa. E que coisa linda! Calebe perseverou em seguir ao Senhor. Perseverou em seguir ao Senhor e recebeu o resultado da sua fé e glorificou a Deus perante aquela nação. Todos olharam e viram e glorificaram mais uma vez, porque Deus era poderoso sim. E a prova disso foi que Calebe tomou posse ali da terra de Hebrom. Agora, o que me deixou assim também pensativa foi um pedido que os efraimitas fizeram. Vocês viram? Diz que eles ganharam ali na sua herança, né, uma parte que já tinha sido conquistada, mas ainda faltava outras partes para conquistar. Veja aí o que está em Josué, capítulo 17. Vamos ver juntos? Josué, capítulo 17, versículo 14. Diz assim, Josué capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte: Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma parte, um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José, né, os efraimitas, disseram: As montanhas não nos bastariam? Também carros de ferro há entre todos os cananeus, que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas.
e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás. E as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Que contraste de fé! Aqui os efraimitas, eles queriam facilidade. E eles receberam a terra, mas porque havia ainda uma parte para ser conquistada. E diz que eles olhavam e falavam: não, é um povo forte, eles têm armamentos, têm carros, nós não vamos conseguir, nos dá outra parte na herança. E aí, o discurso deles só mostra a falta de fé. Por quê? Se eles eram um povo numeroso, se eles queriam outra terra, se eles estavam em um grande número, então eles poderiam ir lá e atacar e conquistar, porque Deus já tinha prometido. Deus já tinha dito que daria toda a terra. Mas foi a falta de fé que impulsionou aqueles descendentes de José a fazerem aquele pedido. E sabe, Josué, ele era da tribo de Efraim. Josué, ele é da descendência de José. Só que aqui disse algo muito lindo que todo líder deve ter. Quer saber? Sabe, o parágrafo que começa, outro pedido com relação à divisão da terra. Neste parágrafo, o finalzinho dele diz assim: eles vão, né? Então, os efraimitas vão lá para Josué tentar ganhar uma regalia, tentar ganhar uma vantagem de alguma forma, porque Josué era da tribo deles também, né? Mas olha a postura de Josué diante desse pedido. Diz assim, ó: mas nenhum desvio da estrita justiça poder-se-ia obter do inflexível chefe. E a resposta de Josué foi uma resposta firme. O poder do Deus de Israel tinha sido empenhado em favor de seu povo. E caso possuísse os efraimitas a coragem e a fé de Caleb, nenhum inimigo lhes teria feito frente. Seu desejo evidente de excluir dificuldades e perigos foi com firmeza defrontado por Josué. Grande povo és e grande força tens, disse ele. E vocês vão expelir os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Destarte, seus próprios argumentos voltaram-se contra eles. Sendo um povo grande, como alegavam, eram perfeitamente capazes de seguir seu próprio caminho, como fizeram seus irmãos. Com o auxílio de Deus, não necessitavam temer os carros de ferro. Eles não tinham motivos para a falta de fé. Deus já tinha mostrado que era grandioso demais para que eles ainda tivessem medo de conquistar um pedacinho de terra. Gente, como é terrível a incredulidade. A incredulidade vai minando a nossa fé aos poucos, por isso, em nome de Jesus, não permita que pensamentos pessimistas, que dúvidas a respeito de Deus, que dúvidas a respeito da fidelidade de Deus, que dúvida a respeito das promessas de Deus, fiquem aí no seu coração. Porque foi isso que aconteceu com os nossos irmãos ali da tribo de José, os efraimitas. Eles ficaram querendo facilidade, tiveram medo, não acreditaram totalmente que Deus poderia dar para eles. Que contraste com Caleb. Caleb, de um lado, exaltou o nome de Deus, aquele velhinho de 85 anos, conquistou a terra mais difícil, a terra de gigantes, para mostrar que Deus tinha sim poder e a palavra de Deus se cumpriria. Agora, uma tribo tão grande, covardes, receosos de buscar aquilo que Deus já tinha prometido. Que contraste! Agora, o que eu achei tão lindo, queridos, viram? Qual foi o momento que Josué recebeu a herança dele? Talvez você pense agora, né? E aí, que momento Josué vai receber a herança dele?
Josué ficou com um local bem interessante. E o nome do local que ele ficou mostra muito sobre o caráter de Josué também, que foi um grande homem usado por Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 19. No capítulo 19, no versículo 50. Vamos ler o 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Então, como eu tinha falado no início, né? Josué não dividiu sozinho. Tinha ali um grupo de líderes, inclusive Caleb estava junto, né? E aí eles dividem toda a terra, terminaram de dividir e agora vão dar a parte de Josué. E olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 50. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Você sabe o que significa Timnat-Sera? A porção que resta. Isso te fala alguma coisa a respeito do caráter de Josué? Pensem, hoje em dia as pessoas elas querem mais ter vantagem umas sobre as outras, não é verdade? É o que nós comumente vemos. Mas um servo de Deus, e no ano bíblico de hoje nós aprendemos isso, que um servo de Deus ele deve agir de forma diferente. E de que forma? Um líder, principalmente, ele não deve esperar pelo seu cargo, pela sua posição, ter vantagem acima dos seus liderados. Josué, ele não estava preocupado com riquezas terrestres. Josué não estava preocupado com ele mesmo em ter o melhor lugar na terra. Josué, ele deixou que os seus liderados tivessem, primeiro, cada um o seu lugar. Que cada um tivesse um lugarzinho para si. Depois, por último, foi a parte dele. Diz que a parte dele era o quê? Timnat-Sera. A porção que resta. Ele ficou ali feliz. Que líder abnegado. Que coisa linda que só o céu pode colocar no nosso coração. Isso somente o Espírito Santo habitando em cada um de nós, para que isso aconteça e seja real na nossa vida. E nós vemos também que, e com isso eu vou, na verdade eu falei que eu ia encerrar, mas eu não posso encerrar sem falar esses dois pontos que também nos trouxeram grandes lições nesse estudo. As cidades de refúgio, foi o que nós vimos no capítulo 20. Capítulo 20 fala das cidades de refúgio, Josué 20, as cidades de refúgio. Então, as cidades de refúgio têm uma ligação muito interessante para os nossos dias. O que acontecia? Essas cidades de refúgio eram locais de proteção que Deus tinha ali destinado aos filhos de Israel. Era para aqueles que cometessem um assassinato, né, sem ter a intenção, por algum acidente, né? É o que nós chamamos de homicídio culposo. Quando não há a intenção de matar, não é isso? E aí, Deus tinha provido ajuda. E eles tinham que fazer o quê? Tinham que sair imediatamente, onde estivesse, tinham que correr para as cidades de refúgio. Diz que havia muitas placas, né, indicando as cidades de refúgio. Mas o que isso tem a ver com a nossa história hoje? Olha o parágrafo que diz assim, ó, o pecador está exposto à morte eterna. Neste parágrafo, diz que até que encontre esconderijo em Cristo. E como a perda de tempo e o descuido poderiam despojar o fugitivo e mostrar-se ruína para a alma, Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da santa lei de Deus. E aquele que não for sensível ao seu perigo, não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, será uma presa do destruidor. Queridos, todos nós somos tidos como culpados, porque
estamos na posição de pecadores necessitados desse refúgio que é Cristo Jesus. E nós temos um adversário que a todo tempo procura nos destruir, nos derrotar. E assim como a segurança daquele que tinha cometido o crime era estar dentro da cidade de refúgio, se ele saísse para fora não havia proteção. A pessoa poderia vingar, né? A família da pessoa. E assim, a nossa segurança é estarmos escondidos em Cristo. Se estivermos longe de Cristo, a qualquer momento o nosso adversário, Satanás, pode nos derrotar. E o estudo de hoje também, algo lindo nós aprendemos. Como é difícil quando as pessoas fazem julgamentos precipitados. Quando elas olham e julgam somente por causa das aparências. Foi o que aconteceu aqui no caso dos Rubenitas. Os Rubenitas e os Gaditas, né, e a meia tribo de Manassés, eles ficaram um pouco mais afastados. E aí, como eles estavam longe dos seus irmãos, o que eles decidiram? O livro nos trouxe aqui que eles tiveram uma ideia, né? Eles queriam conservar a fé ali para as suas gerações, para os seus filhos. E eles queriam também que quando as outras nações olhassem para eles, mesmo eles estando um pouco mais afastados dos seus irmãos, eles iam conhecer pelo altar que eles serviam ao mesmo Deus. E aí eles erigem um altar ali, servindo de monumento, de lembrança e de identificação que eles serviam ao mesmo Deus que os israelitas, né, os seus irmãos que estavam morando um pouco mais distante, serviam. Só que acontece, quando os seus irmãos olham e veem que há um altar, eles já imaginam logo que eles estavam adorando aos outros deuses, aos pagãos. E aí, queridos, vai um grupo até ali os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e eles já chegam. Olha, eu aprendi uma coisa na comunicação: sempre dê ao outro a oportunidade de falar, de se explicar. Não julgue, espere ouvir para você poder falar. Mas diz aqui que eles chegaram já acusando os seus irmãos, já falando. E como é importante ter a postura certa e a palavra certa. Diz que a palavra branda desvia o furor, não é isso que Provérbios diz? Então, os Rubenitas, eles fizeram o quê? Ali com os outros irmãos daquele outro lado, eles explicaram, olha, não é bem assim, e foram com mansidão, eles não pegaram ressentimento, eles não deixaram que os próprios sentimentos aflorassem, eles com a sabedoria divina ali explicaram o que tinha acontecido, e para honra e glória de Deus, né, houve uma reconciliação, e o Senhor Deus entrou em atuação e impediu que algo de muito ruim acontecesse entre o seu povo. E eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes nós queremos agir com a nossa própria sabedoria sem buscar a sabedoria divina. Tudo bem que os Rubenitas, eles erraram até certo ponto, né? Eles deram a impressão do mal, e a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Mas a sabedoria, o jeito que eles agiram foi muito cristão, e isso nos ensina muito. Há um parágrafo aqui, com isso eu estou encerrando com vocês. Diz aqui, o parágrafo no final do capítulo. O parágrafo que começa, mesmo sob uma acusação falsa, diz assim: mesmo sob uma acusação falsa, aqueles que estão com a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos homens. E podemos com segurança deixar o nosso caso em suas mãos. Tão certamente reivindicará ele a causa dos que nele põem a sua confiança, como investigou o crime de Acã, que nós vimos dias atrás, né? Aqueles que são compelidos pelo Espírito de Cristo possuirão a caridade que é longânima e benévola. Querido, Deus nos defende.
Não busque resolver, não busque se defender, não busque pelas tuas próprias forças tentar resolver um problema que foi mal interpretado, mal compreendido. Faça a sua parte, mas espera no Senhor, porque o Senhor luta por cada um de nós. Há um refúgio em Cristo para todas as misérias, para todos os pecados. Quando nós nos arrependemos, nós podemos buscar esse refúgio em Cristo. E nessa manhã Deus nos convida a buscarmos dele a sabedoria necessária para resolvermos os desentendimentos. Nessa manhã Deus nos convida a buscar nele refúgio. E eu quero te convidar, você que está em casa, você quer buscar o refúgio no Senhor? Buscar o refúgio do Senhor? Nessa manhã Deus tem libertação. Nesta manhã, Deus tem uma vida de paz e a certeza de que há uma herança para nós, não aqui na terra. Os filhos de Israel estavam tendo aquela herança na terra, mas ali tinha um simbolismo espiritual. A Canaã terrestre era uma prova de que há uma Canaã celestial. E é para essa Canaã que Deus está nos preparando e nos convidando a morar. Quer você morar nela também? Quer você adquirir, ou melhor, conquistar tesouros no céu, onde é duradouro e para sempre? Eu quero. Vocês querem? Vamos orar e pedir isso a Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos a Ti, nós agradecemos pelo refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar sempre, Senhor, bem perto de Ti. Nos dê sabedoria para resolvermos os desentendimentos, Senhor, os relacionamentos quebrados. Nos ajude a confiar de que o Senhor luta as nossas lutas. Nos ajude também a sermos fiéis, para que possamos a cada dia estarmos preparados para morarmos na Canaã celestial. Em nome de Jesus, amém.